de todo aquele que busca a sua presença. Sempre foi interesse do Senhor em manter uma comunhão sincera, concreta com o povo, e demonstrando que o Senhor, embora Isaías 40, versículo 22, diz que Ele está sentado acima do globo da terra, e no Isaías 66, versículo 1, diz que Ele faz do céu o trono e da terra os cabelos dos seus pés, embora humanamente falando Ele está numa distância muito grande da terra, mas através da presença do seu Espírito, e através do poder que somente Ele tem condições de ter, e tem condições de realizar e de manifestar, Ele demonstra que é interesse dele manter uma comunhão com o povo que chama pelo nome dele. E detalhe, não ficar alheio das situações caóticas e críticas, nem muito menos dos momentos de bonança, dos momentos de alegria que nós passamos na face da terra. Em outras palavras, sempre foi interesse de Deus viver presente no meio do seu povo, manifestar-se no meio do seu povo, andar junto com o seu povo, gozar e desfrutar de uma comunhão que somente a igreja do Senhor tem a condição de desfrutar. Em contrapartida, eu olho para a Bíblia, no capítulo 59 de Isaías, versículo de número 1 e versículo de número 2. O profeta, ele é usado para dizer o seguinte: que as mãos do Senhor não estão encolhidas para salvar, nem os ouvidos do Senhor estão agravados para que ele não possa ouvir. E ele continua dizendo: todavia, os vossos pecados, já que ele estava se direcionando a Israel, os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E uma vez que o povo de Deus no passado estava dividido do Senhor, estava em divisão a ponto de não poder estar em contato com Deus, isso tornava impossível também do povo receber as bênçãos de Deus. Isso tornava impossível do povo desfrutar das bênçãos de Deus e, é claro, irmãos, de gozar da manifestação que só o Senhor é poderoso para realizar na nossa vida. E como a palavra do Senhor em Hebreus capítulo de número 4, versículo 12, diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela faz divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Uma vez que a palavra é viva e eficaz, assim como a palavra teve valia na boca de Isaías para com Israel, essa palavra também continua fazendo efeito e precisa continuar fazendo efeito nas nossas vidas, a ponto de eu e você, no século de número 21, em pleno ao mês de novembro, final praticamente, entendemos que também os meus pecados, as minhas iniquidades,
tabernáculo e eu habitarei no meio de vós. Ou seja, era vontade do Senhor não ficar à parte do seu povo, não ficar mostrando a sua glória no monte, não ficar trovejando no Monte Sinai, como nos relata os capítulos 30, 31 e 33 de Êxodo, mas era vontade de Deus em sair do monte para fazer habitação e morada no meio do povo do Senhor. Ou seja, Deus estava dizendo: ei, eu não quero ficar morando em monte, eu não quero ficar trovejando em monte, eu não quero mostrar a minha glória em monte, eu quero mostrar a minha glória para o povo que eu escolhi, eu quero estar presente junto com o povo que eu chamei, eu quero andar lado a lado, eu quero viver, eu quero ter comunhão com o meu povo, eu não quero mais ficar no monte, eu quero descer. Só que uma vez que Deus é santo, fica impossível o Senhor habitar no meio de um povo que também não seja santo. Por isso que a partir do capítulo 33 também de Êxodo, a gente vai ver o Senhor dando algumas ordens para Moisés, a fim de chamar o povo a uma santificação, a uma separação, para que o mesmo estivesse apto a receber a manifestação de Deus.